Capítulo 3. Aprender a manejar com os povos. Carta de interesse à formação de construtores e defensores de terra e território. Carta de interesse à formação de construtores e defensores de terra e território. Janeiro de 2024. Ao assentamento Terra Vista, Arataca, Bahia. Sou georgiana. Nasci na borda da mata em Minas Gerais. Sou uma mulher caipira de família rural. Na adolescência, uma família de artistas vinda da cidade do Rio de Janeiro foi morar na borda. Fiquei amiga dessa família. Beatriz, Álvaro e Chico. Foi com ela que conheci o mundo das artes e experimentei o teatro. Foi um encontro eufórico. Me contaram que era possível estudar para ser atriz. Em conversas com vó Chiquinha, decidi por isso, e eles me apoiaram com a estrutura desse sonho. Fui para Ouro Preto fazer cursinho gratuito para passar no vestibular. Aos 17 anos, na segunda tentativa, entrei na universidade para cursar artes cênicas. Um outro mundo se abriu. Ao longo dos anos, me formei artista. Atriz, arte educadora, crocheteira, dançarina, mediadora, performer, poeta, plantadeira, pesquisadora, produtora. Um corpo político. Na graduação em Ouro Preto, aprendi de modo experimental e coletivo as técnicas de corpo, magias e modos de estar em cena, criar cena e compor dramaturgias de corpo. Os estudos da presença, da composição cênica, da arte-educação me fizeram compreender como é ser política com corpo feito de teatro. Participei de grupos, me envolvi em projetos que adentraram as ruralidades da região, propondo práticas e apresentações artísticas. Conheci o mal da mineração nesse contexto de formação artística. Nos longos quilômetros percorridos diariamente, fui professora na Escola Municipal do Distrito de Bento Rodrigues, na zona rural de Mariana, engolido pelos dejetos da lama pela Samarco em 2015. O ano era 2011, e nesse período convivia com a violência silenciosa instaurada no distrito. Em 2013 me mudei para São Carlos, no interior de São Paulo, e conheci a agroecologia. Foi paixão. Percebi que os princípios do trabalho na terra, com o manejo e a construção dos espaços na roça, eram os mesmos feitos pelos meus avós. Novamente outro mundo se apresentou. Conheci o MST pelo assentamento Santa Helena, a Ecovila Tibá, a Associação Veracidade. Trabalhava no restaurante Mama Diambo e me relacionava cotidianamente com as famílias agricultoras. Me firmei no desejo de realizar um teatro de roça. Em 2 residências artísticas independentes na Tibá, realizei junto da comunidade, artistas e do grupo Ajuruva, os espetáculos Urã, Um Banho de Luz, em 2016, e Maná, Mapa de Cura para as que Virão, 2019 a 2022. A escuta da mata como guia nas práticas artísticas, em suas variadas configurações, me levou ao chão. Na escuta de chão, compreendi a importância de fazer valer as vozes dos povos em seu território, tanto na cidade, tanto nas ruralidades, e essa relação complexa entre elas. Esse modo de pensamento-criação veio sendo apurado desde que me tornei estudante da Universidade Federal da Bahia em 2014. Salvador me ressituou no mundo. Me movimentei por outras perspectivas ao ler a Bia Yala. Foi nesse contexto que conheci a Teia dos Povos e participei da 5ª Jornada de Agroecologia em 2017. Vivendo as encruzas da cidade da Bahia para materializar o estudo do mestrado em dança, plantei o dia 2018
com fé nas memórias de terra de criança. Espiralando no tempo, a ancestralidade veio conversando comigo, me dizendo em sonho como traçar o caminho. Na pandemia, voltei para a Borda da Mata, em Minas, e fui morar na comunidade Paiol do Campo da Borda, onde Vonica nasceu, e moram os meus tios-avós, primas e primos. Com as parceiras da Juruva, voltei para minha terra e fui criar um teatro rural virtual. Ouvir, guardar, confabular as memórias do meu povo. Realizamos os filmes do Riacho a Pedra de Dentro, em 2020, e Anciãs da Borda, em 2020. No Campo da Borda, há uma escola rural desativada, e minha família guarda a escola fechada. No processo de homogeneização da educação em Minas Gerais, em cidades como a Borda, a prefeitura fechou as escolas rurais. Dessa forma, para estudar, as crianças passaram a ter que viajar para a cidade. Enquanto morava no campo, aprofundei a compreensão de que a herança deixada por minhas avós eram seus manejos caipiras de envolvimento com a terra, e que essas sabedorias herdadas só poderiam ser ativadas via corpo em movimento e composição. Os manejos caipiras carregam sabedorias dos manejos originários dos povos indígenas, que guardaram as matas da Borda muito antes de se tornar cidade católica de migração italiana e portuguesa e ser renomeada. Esses manejos fundamentos da vida vêm sendo esvaziados ao longo dos anos e se tornando rastros na memória para serem substituídos compulsoriamente por manejos convencionais de monocultura com uso de agrotóxicos. A paisagem da Borda mudou, as nascentes estão secas, o rio Mandu está exaurido e assoreado. Nossa cultura caipira vem sendo extinta e substituída pela cultura do agro. Arrodeada de fábricas têxteis e desertos verdes com plantação de feijão, batata, milho e pasto, ironicamente, digo que a Borda da Mata é o Texas. Nessa exposição, me entendo como uma contradição do agro. É desse lugar que adentro a pesquisa do doutorado em dança, com a proposta de investigar e comunicar pensamentos de corpo que aprendem as técnicas de movimento e cosmopercepções advindas dos manejos tradicionais e agroecológicos, enquanto uma dança de regeneração da vida contra os sistemas coloniais capitalistas de opressão. Me apego com fé nos modos, gestos e rituais cotidianos de organização da vida vinda dos manejos caipiras. Minha primeira referência é estar na roça com a minha família. Me faço coletiva a partir da nossa relação com o milho, em multirão para fazer pamonha. Fico com a pergunta: e se as agriculturas das minhas ancestrais não tivessem sido ceifadas pela colonização? Como seriam as danças, teatros e expressões de vida advinda dos seus modos de viver, plantar e manejar a terra? Uma cultura pode se principiar, ser construída e reconstruída a partir do modo que plantamos? Acredito que trançar relações entre dança, plantio, manejo tradicional e agroecologia pelas artes deva ser um movimento de manejo mais amplo, pois o que desaprendi com a colonização quero reaprender para inventar a vida. Saí da borda procurando adentrar a mata inteira e aprender a manejar com os povos. Não atribuo sentido e não sinto ser possível realizar o doutorado sem o envolvimento com a realidade de luta dos povos. Foi por isso que me reaproximei da teia dos povos ao participar da primeira vivência da Escola das Águas Nascentes, encontro que confluiu em amizades e ações que vêm, a cada dia, nutrindo o desejo de plantar dança, autonomia e liberdade ao lado das mulheres que caminham na luta, na construção dos seus mundos.
É desse contexto que nasce o desejo de realizar a formação de construtores e defensores de terra e território no assentamento Terra Vista. São esses os meus passos rasteiros no campo das artes cênicas e da dança, no sonho de contribuir com a refloresta das bordas das matas.